Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão especial da TV Estadão, nesta manhã de quarta-feira, em parceria com a Deloitte. Eu sou Daniel Gonzalez, dou as boas-vindas a todos e falo que hoje nosso tema conecta presente e futuro das empresas, as companhias que estão em busca de construir um excelente relacionamento com seus clientes e também com parceiros com as tecnologias, fazendo essa integração em várias áreas do negócio. Nesta manhã, junto com você e com os nossos convidados, nós falaremos da força que a inteligência artificial generativa vem ganhando no cenário dessas relações. Vamos entender melhor de que forma as inovações na área podem ser colocadas a serviço de relacionamentos humanizados e também duradouros, fortalecendo o negócio e o alçando a um papel de destaque no mercado. Nós vamos conversar também sobre os desafios, a evolução e o panorama para o futuro reservado às organizações, além do poder dessa transformação para uma melhor experiência do cliente, alavancando os resultados e também a relevância da empresa e deixando claro o cliente mais satisfeito, mais feliz. Eu apresento para vocês os nossos convidados desta manhã. Estão comigo o Gabriel Dornelas, ele que é diretor de soluções de engenharia da Salesforce, o Gustavo Aguiar Franca, gerente CRM com foco em IA da Deloitte, e também a Emília Marques, gerente de TI para CRM da Comgás. Então vamos lá, começando aqui com o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Hoje no mercado existem muitas ferramentas, inúmeras ferramentas de tecnologia que ajudam na construção dessas relações de CRM, relações com o consumidor, produtivas, engajadas, também relevantes. O uso da inteligência artificial vem ganhando destaque em meio a isso. Gostaria que você começasse compartilhando conosco alguns cases, exemplos de boas aplicações CRM, que é um tema que hoje está muito em alta e interessa muito a praticamente todas as empresas, não é, Gabriel? Bom dia para você novamente e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Não, com certeza o mercado de CRM, né, de gestão de relacionamento com os clientes, ele evoluiu significativamente desde que a gente trouxe a inteligência artificial. A Salesforce, né, ela está na vanguarda dessa transformação. A gente lançou já em 2016, já tem algum tempo, a gente lançou a nossa plataforma de inteligência artificial, mas esse é um tema que sempre tem inovação. Então, desde 2016, quando a gente lançou o Einstein, a nossa plataforma de IA, a gente vem constantemente trazendo novos casos de uso, tanto da inteligência artificial preditiva, aquela que a gente usa o histórico para aprender comportamentos e aí projetar isso para o futuro, quanto a generativa, que é aquela que a gente dá um contexto para o algoritmo e pede para ele criar, por exemplo, um texto novo, uma imagem, um vídeo, por aí vai. Eu vou citar 3 exemplos de aplicações, tá? Só para ficar mais tangível. O primeiro é em marketing. Então, geralmente o time de marketing, quando ele quer criar uma comunicação com um grupo de clientes, né, enviar algum tipo de oferta ou comunicar aos clientes de algo, eles têm que criar uma segmentação. E criar uma segmentação exige que a gente entenda dos dados, que a gente entenda quais são os clientes que a gente quer segmentar, quais são os filtros que a gente quer aplicar. Antes da inteligência artificial generativa, isso era feito tipicamente por pessoas com conhecimento um pouco mais técnico para saber quais eram os filtros ali que iam ser aplicados. Agora, usando a IA generativa, a gente consegue pôr um texto, por exemplo, olha, eu quero segmentar todos os clientes do estado de São Paulo, que tenham feito uma compra nos últimos 30 dias, que tenham interesse por tal produto, e aí automaticamente o Einstein, a nossa plataforma de IA, vai transformar isso num segmento de clientes para depois a gente ativar em várias audiências. Um outro exemplo é atendimento. Então, hoje, a gente, usando a inteligência artificial, consegue habilitar canais de autoatendimento para os clientes se servirem qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Então, os clientes eles podem tirar uma dúvida, eles podem solicitar um documento, eles podem fazer uma reclamação, sem que necessariamente eles tenham que interagir com um agente humano. É claro que se o problema exigir um atendimento humano, a gente pode transferir para o atendimento humano, mas isso tanto melhora a experiência do cliente, né, que ele pode, por exemplo, 2 horas da manhã no sábado, conseguir resolver um problema sem ter que falar com ninguém, quanto para as empresas, que traz muita economia, muita automação de processo. A gente tem o exemplo da Samap, por exemplo, é uma empresa de adquirência,
que eles conseguiram automatizar 30% dos processos de atendimento deles usando a IA preditiva e generativa da Salesforce. E por último, em vendas, né? O time de vendas precisa se comunicar com o cliente, escrever e-mail, saber mais sobre o cliente, e a gente consegue hoje usar a IA, por exemplo, para fazer um resumo de quem é o cliente e já sugerir qual deveria ser o próximo engajamento. Então, a IA definitivamente tem transformado aí a forma com que os nossos clientes interagem com os clientes deles. Muito bom, ótimos exemplos, excelentes exemplos. Passar a palavra aqui para o Gustavo, da Deloitte. Gustavo, é visível aí que a IA generativa, então, vem ganhando tração, está na moda, né? A gente pode dizer assim, tem muitos negócios investindo nisso, de olho nisso. Mas, na sua opinião, as empresas já estão se saindo bem, fazer um uso bem eficiente da IA generativa, obtendo ganhos reais nesses processos de CRM, alguns deles aí citados pelo Gabriel. A Deloitte fez algumas pesquisas a respeito desse tema, que mapearam as tendências, etc. E elas mostraram que ainda há algumas barreiras a vencer, Gustavo. E quais seriam essas barreiras? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É verdade, né, Daniel? Quando a gente está falando aqui de IA, a gente está falando de predição e também de geração de novo conteúdo. A gente percebe esse uso amplamente já realizado pelas pessoas, né, de forma individual. E conforme a gente vai vendo esses produtos sendo embarcados com a própria Salesforce, com capacidade de IA generativa, a gente vai percebendo que as empresas vão precisar se preparar para isso. Então, essa primeira camada fundamental para qualquer mecanismo de IA funcionar bem seriam esses dados, né? Como que esses dados estão estruturados, por exemplo, num CRM, a fim de que essas informações sejam, de fato, confiáveis para a gente obter uma ideia de segmentação, como o próprio Gabriel tinha mencionado anteriormente, né? Um outro exemplo interessante é a gente conseguir entender como que as empresas vão, a partir de agora, com o uso da IA, seja generativa ou a preditiva, elas vão precisar olhar para os seus princípios, para os seus valores, né? A gente ainda não tem isso muito bem claro. Cada empresa, cada tecnologia que tem preocupação com esses princípios, eles estão criando os seus, mas a gente está percebendo já uma tendência, à luz do que aconteceu da relação à lei de proteção a dados, né, que isso vai surgir, nascer na Europa, né? Na semana passada, a gente teve uma visão de que a União Europeia já deu sinal verde para que essa regulamentação de uso da inteligência artificial comece a ser regulamentada, né? A gente vai perceber aí já existe uma certa preocupação de que isso deixe um pouco mais devagar os desenvolvimentos, porém, eu acho que é super essencial que a gente consiga fazer com que as empresas protejam-se, né? E inclusive, consigam trazer nas suas respostas, até mesmo direcionadas ao ganho de produtividade, que é o principal uso hoje que a gente está vendo na questão da IA generativa, que essas informações estejam dentro dos princípios e valores de cada uma dessas corporações, né? A gente percebe que, se a gente não conseguir chegar nesse ponto, pode ser que essas informações comecem a ser prejudiciais para a sociedade. Eu acho que o principal mote é que a gente tenha que seja qualquer tipo de tecnologia seja aderente, seja positiva para a sociedade no geral. Muito bem, perfeito. Vamos lá, então, passar a palavra para a Emília, entender como é que isso é feito no dia a dia. Emília, entender como ficou claro aí os pontos da jornada dos clientes é muito importante para compreender toda essa cadeia e desenhar essas soluções mais aderentes com base em IA, com base em dados, como o Gustavo também citou muito bem aí. Queria saber de você de que forma a Comgás faz isso no dia a dia, quais são as soluções que vocês usam, estão em uso, ou mesmo em desenvolvimento, em pesquisa, para as quais vocês têm um olhar aí, Emília. Bom dia e bem-vinda. Muito obrigada, Daniel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? A Comgás, né, com várias empresas, está utilizando o IA como uma força transformadora mesmo, em vários setores da companhia, né? Acho que está claro que é uma tecnologia super importante e que pode ser usada muito beneficamente para todos, se usado com sabedoria, com consciência, né? Então, nós já temos aqui
estamos utilizando a IA no atendimento ao cliente, na parte de crédito e cobrança, né? Então, como que eu ofereço um crédito melhor para os meus clientes, como eu cobro ele de maneira assertiva, como ele gosta de ser cobrado, qual é a melhor forma que ele prefere para fazer o pagamento das suas contas, né? Na parte de abastecimento, qual é a região que eu preciso comprar melhor ou mais gás do nosso fornecedor para fazer toda a distribuição de maneira assertiva e que atenda ao nosso mercado. Na parte de inteligência de mercado, então a gente sabe que quando eu tenho dias mais quentes, o nosso consumo de gás ele acaba diminuindo, né? Então, como que eu trabalho ali de maneira assertiva com todos os meus clientes, principalmente os clientes de B2B, que são as grandes indústrias, para oferecer o melhor produto para ele, produto e serviços também. Na parte de prevenção de danos, eu consigo ter de maneira assertiva aonde que são os locais mais indicados para eu fazer a minha manutenção de rede, aonde eu tenho um potencial maior de risco na minha rede. Todo mundo sabe, né, que um vazamento de gás é super crítico, pode trazer um impacto grande se eu tiver alguma explosão, algum dano, né? Então, é super importante o setor de manutenção da Comgás ser efetivo, e a gente percebeu que a gente melhorou muito nessa questão com a IA embarcada, a parte de inteligência de custos também, e acho que o que é super importante, a gente está numa nova jornada de implantação de CRM, né, que possa nos atender com mais maestria as expectativas e necessidades dos nossos clientes, né? E acho que para que a gente consiga fazer essa mudança aí com a maior assertividade possível, é importante ter uma ferramenta com uma solução de IA totalmente englobada, totalmente embarcada, que ajude a gente a entender todos os movimentos dos nossos clientes, seja lá em qualquer segmento que ele esteja, em qualquer momento que ele esteja, que a gente possa oferecer para ele um melhor produto e um melhor serviço. Muito bem, são muitos casos, né, como dá para perceber, de aplicação prática e muito bons exemplos, né, em várias áreas da companhia, jornada do cliente, planejamento do negócio, etc, etc. Agora, muito bom. Agora, Gabriel, voltando aqui contigo, como a Emília falou muito bem, você também citou no início, né, na tua primeira resposta, é praticamente uma personalização que você faz ali, né? Ou esse talvez seja o maior objetivo, que é falar com o consumidor, com o cliente, de uma forma bem pessoal mesmo, valendo-se dessas transformações aí, o Analytics, a IA, é um desafio fazer isso para qualquer tipo de negócio. Queria saber, na tua visão, quais são as melhores formas de criar essa cultura na empresa, em especial nas equipes de marketing, até diante da experiência, da expertise da Salesforce junto dos seus clientes, Gabriel? Não, ótimo, Daniel. A gente até sempre fala que são projetos de hiperpersonalização, né? A gente quer hiperpersonalizar a experiência que a gente entrega para o cliente. A Salesforce acredita que esse tipo de transformação, né, para criar uma cultura, ela requer um comprometimento organizacional, não é um projeto departamental. E esse comprometimento organizacional começa com a empresa inteira entendendo que o foco está no cliente, né? O foco está em a gente entender profundamente as necessidades e comportamentos do cliente, para a partir daí a gente começar a criar estratégias de interagir com esses clientes, tá? E aí tem 4 grandes áreas para essa transformação organizacional. A primeira é educação e treinamento. Quase toda semana a gente tem novidade nesse tema, né, de CRM, de IA, então é fundamental que as equipes tenham uma cultura, um compromisso de a todo momento estar buscando formas novas de aprender, de se treinar. Nós mesmos, a Salesforce, tem uma plataforma de treinamento gratuita chamada Trailhead, para todo mundo que quiser entrar lá, né, trailhead.salesforce.com, vocês podem se capacitar nessas tecnologias. O segundo é a integração dos dados. Então, é natural que a informação do cliente esteja separada em vários sistemas diferentes na empresa, em várias áreas diferentes. Então, é crucial que a gente consiga estabelecer uma plataforma única
que integre todos os dados do cliente, não só dados de marketing, dados de vendas, de atendimento, mas que a gente tenha todos os dados do cliente. O terceiro, as empresas têm que ter uma cultura de experimentação e de aprendizado contínuo, adotar essas novas tecnologias, por exemplo, criar um agente autônomo de atendimento exige que a gente teste, né, as abordagens, que a gente faça grupos de controle, que a gente mensure os resultados e que a gente melhore para frente. E por último, não menos importante, é uma transformação que exige uma colaboração entre departamentos. Então, é fundamental, né, que a gente tenha uma plataforma única quando a gente fala de cliente, que os times de marketing, quando for desenhar uma jornada de comunicação, eles estejam integrados aos times de vendas que estão lá propondo novos produtos, novos serviços para os clientes, que estejam integrados ao time de atendimento, que estejam integrados ao time de tecnologia e por aí vai. Então, juntar essas áreas todas e ter uma visão holística, focada no cliente, é fundamental para que a gente entregue essa hiperpersonalização que faça sentido para os clientes lá na ponta. Muito bem. Agora eu queria trazer um tema aqui, tanto para o Gustavo quanto para a Emília depois na sequência, falar de um pouco mais humanização nesses atendimentos, né? Começando aqui com o Gustavo, falando disso, internamente, Gustavo, um bom CRM pode auxiliar na obtenção de insights poderosos aí na orientação do negócio, como a Emília citou também muito bem, orientação de vendas, comunicação com equipes, e dali também para fora da empresa, aumentando, né, a relevância da empresa, a confiança dos times também, das equipes, da organização. Como que a inteligência generativa pode, tendo em vista tudo isso, contribuir na criação de relacionamentos mais humanos, mais humanizados com o cliente e também na confiança entre os stakeholders aí, outros entes aí que participam do dia a dia da organização, Gustavo? É uma boa pergunta, Daniel. Essa questão, ela nos remete diretamente à nossa capacidade de processar grandes informações. Você imagina que um CRM tem uma quantidade infinita de dados sobre os clientes, né? Uma quantidade também muito boa, muito alta de clientes. Como fazer com que as pessoas que utilizam esse sistema de CRM, seja para ativação de marketing, seja para fazer um melhor funil de vendas ou observar o pipeline do que está ali acontecendo, consiga obter insights precisos em relação a esses dados, essas informações que vão ser obtidas a partir desse CRM, né? Então, eu ampliaria até um pouco mais a resposta aqui, não só para olharmos para a questão da generativa, né, mas também da preditiva. Então, a inteligência artificial como um todo, preditiva, a partir do momento que você consegue classificar melhor em clusters e segmentos esses clientes, e a generativa a fim de aumentar a nossa capacidade de obter insights sobre grandes volumes de dados. Então, você traz ali de uma forma, com linguagem natural, via chat, até a evolução, que isso certamente vai evoluir para voz, etc. Mas ali, a partir de um chatzinho, você consegue interagir com essa plataforma de CRM e ali fazer perguntas, né, sobre determinado cliente, conseguir cruzar informações, e aí você consegue perceber, de fato, algumas relações que, a princípio, olhando pessoa a pessoa, cliente a cliente, ou, digamos, uma determinada oportunidade, um determinado negócio, você não consegue perceber. São essas relações que a gente consegue buscar a partir do uso da inteligência artificial generativa. Essas relações que, a princípio, não seriam notadas com esse uso. E aí, sim, eu acho que nesse momento que a gente tem uma criação desses relacionamentos mais humanos, obviamente trazendo a pessoa que está ali operando esse sistema e conseguindo dar a forma às informações que ela está obtendo através desse sistema, né, ou desse sistema, dessas fontes de dados todas interconectadas, que tenham um sentido, entendendo qual é o momento daquela pessoa, qual é a jornada que ela está passando por ali, para na hora de fazer um atendimento, por exemplo, de um call center, esse operador dessa plataforma tem essas informações à mão, sabe? Esses são os principais ganhos que eu vejo. Muito bem. E foi o que a Emília falou, inclusive, e reforçando, Emília, então, na sua percepção,
por exemplo, na Comgás, os consumidores de uma grande empresa, uma enorme empresa como a Comgás, valorizam esse tipo de atendimento mais humanizado mesmo, mais personalizado. Vocês usam dados históricos das relações do cliente com vocês para fazer isso? Que medidas a empresa vem promovendo para afinar essa comunicação, chegando até o ponto que tem gente que não gosta de falar com máquina, mas ou ter aquela sensação de que está conversando com um bot, né? Ou você leva ali para o cliente uma comunicação mais humanizada, mais pessoal, né? Como é que vocês fazem isso, Emília? Sim, acho que todos nós clientes, né, nós gostamos de receber um atendimento mais humanizado, né? Apesar de, eventualmente, a gente estar falando com um robô, a gente quer que esse robô não fique repetindo ali só coisas aleatórias, né? Mas que ele, como o Gustavo disse, que ele entenda, consiga entender que momento que eu estou, qual que é a minha necessidade e consiga me tratar de maneira assertiva. Aqui na Comgás, 90% do nosso atendimento é digital, né? A geração atual, ela prefere um atendimento digital, mas não significa que ela não queira esse atendimento mais humanizado e personalizado para ela. Então, com o IA, a gente consegue fazer isso olhando os dados que ele tem e como que eu posso oferecer um melhor serviço ou um melhor produto para ele, né? A gente fala que a gente não vende só gás, né? A gente vende uma energia sustentável que precisa ser recorrente para o cliente, que não pode parar nunca, e produtos que possam potencializar para ele a utilização dessa energia. E aí, se a gente está falando de um mundo super globalizado que a gente está, né? Culturas diferentes no mesmo local, a gente precisa ressignificar a nossa questão de vendas, da gente ofertar um produto para ele, não só porque eu quero vender, mas um produto que seja importante para ele, para o momento que ele está, para a necessidade que ele tenha. Então, a gente tem buscado muito isso com os dados que a gente tem em base, com as informações, né? Então, eu olho lá o cliente que tem uma lanchonete, se ele tem um fogão diferenciado, que eu vou oferecer um outro produto, um outro serviço para ele. Então, entender como que eu posso atender melhor e, consequentemente, quando ele entende que eu estou oferecendo para ele um serviço mais personalizado, a gente cria um relacionamento mais claro e empático, com mais probabilidade disso se perpetuar por muito tempo. Criar um relacionamento. Olha que bela expressão que a Emília trouxe aqui para gente. E pegando esse gancho, Gabriel, gancho que a Emília trouxe aí, que é o que se fala muito hoje em dia também, que é esse modelo phygital, né? Que é o digital mais o físico. Eu vi uma pesquisa da Deloitte, a gente tem várias, né, sobre esse tema, e a maior parte dos consumidores valoriza muito essas experiências personalizadas, né? Uma das pesquisas, inclusive, mostrou que isso acontece muito no e-commerce também. Em uma era, na tua visão, em que o e-commerce, o comércio eletrônico, lojas físicas, falando aqui de varejo, né, atuam nesse modelo, né, o digital, usar a IA também na análise dessas experiências em customer service se torna ainda mais importante, até mesmo para entender o momento e para que as corporações se moldem para o futuro no qual esse modelo também vai se consolidar aí. Queria saber, então, quais são os desafios para tornar essa comunicação mais clara em todos os canais aí, que mensagem você deixa para a gente diante da expertise da Salesforce, Gabriel? Legal, Drão. Não, esse é um ótimo ponto, um desafio enorme, porque se de um lado, no e-commerce, a gente tem um volume gigante de dados que a gente pode capturar da navegação do cliente, do interesse, do carrinho de compras, no mundo físico a gente tem menos medições, né? A gente tem menos dados. Então, é um desafio bem grande. Essa pesquisa da Deloitte, ela traz insights muito interessantes. E a gente vê assim 3 grandes áreas de atuação para que a gente consiga unificar o mundo físico com o mundo digital, que é esse phygital, né? Que no fundo é o que os clientes esperam. Então, o primeiro é a integração dos canais. É fundamental que a gente consiga integrar as medições que a gente conseguiu fazer no mundo online com as medições que a gente conseguiu fazer no mundo offline, e com isso ter uma visão unificada de quem é aquele cliente, qual é o comportamento desse cliente, qual é o interesse,
enfim, é que eu consiga integrar o mundo físico com o mundo digital para criar uma visão única dos interesses e comportamentos daquele cliente. O segundo é a gente conseguir manter uma consistência na experiência, né? Então, a gente não pode entregar uma experiência no canal digital e uma experiência totalmente diferente no canal físico. Então, a gente tem que conseguir integrar esses ambientes para ter o mesmo tipo de mensagem para o cliente, o mesmo tipo de comunicação, o mesmo tipo de oferta, por exemplo, para ser consistente, né? Que o mundo físico seja uma extensão do mundo digital ou vice-versa, que o digital seja uma extensão do mundo físico. E para fazer isso, vem o terceiro ponto, a gente precisa conseguir analisar esses dados em tempo real e tomar decisões, que é onde a inteligência artificial nos ajuda muito. Então, eu conseguindo coletar esses dados desses canais que foram integrados, dessa experiência que é contínua, eu posso tomar decisões em tempo real baseado na inteligência artificial para me adequar à expectativa do cliente, para criar uma experiência que seja única, que seja hiperpersonalizada, para continuar uma experiência, né? Se ele abandonou, por exemplo, um carrinho virtual num e-commerce, se ele visita uma loja física, eu poder continuar aquela experiência na loja física e vice-versa. Então, é um desafio enorme, e para a gente conseguir resolver esse desafio é fundamental integrar bem os canais, manter a consistência da experiência e conseguir usar a inteligência artificial para analisar esses dados em tempo real e tomar decisões que sejam ali benéficas para o cliente e para o negócio também. Muito bom. Gustavo, voltando contigo, como é que você analisa aí, deixa sua mensagem, esse futuro em que as empresas vão precisar se destacar cada vez mais pela excelência, diante de tudo que a gente falou aqui, novas aplicações de inteligência artificial generativa ou aprimoramento das aplicações existentes para esses processos de CRM, na sua visão, devem surgir? Já tem gente trabalhando nisso? Como é que você vislumbra esse futuro aí? Sim. Daniel, primeiro eu já deixo aberto aqui um convite para todos os nossos participantes aqui da nossa live para entrar em contato conosco, caso vocês percebam a grande necessidade de apoio, porque o que a gente está vendo aqui, né? A tecnologia está crescendo, a tecnologia não vai parar e a gente precisa se adaptar para que isso aconteça da maneira mais confiável possível. A gente ouviu muito em todas as falas a questão de centralização, customer centric, né? Centralização, foco no cliente. A gente precisa ampliar isso também para ter foco na confiança. A partir do momento que a gente adote aplicações e usos com confiança, a gente consegue garantir que esse uso de Generative AI está sendo benéfico para a sociedade, né? E isso acaba protegendo tanto os usuários, as pessoas, os clientes, quanto as próprias empresas que estão fornecendo aqueles produtos ou serviços, né? Então, o que eu quero dizer isso para darmos exemplos aqui, né? Quando a gente está falando de dados, a gente precisa garantir que esses dados tenham consentimento de uso, né? Quando a gente está falando de uma utilização, a exemplo do chatbot, né, um chat, muitas das vezes a gente entra num chatbot e a gente não tem certeza com quem a gente está falando, né? Talvez deixar já um disclaimer, um aviso de que você está falando com uma inteligência artificial e que a qualquer momento a pessoa pode pedir ajuda, né, e dizer qual é o termo que se coloque ali, ó, quero falar com um atendente. Aquilo vai passar por um transbordo para alguém que vai te atender. A segurança da informação, a fim de que esses dados não vazem, né? Isso tudo são camadas que nós da Deloitte oferecemos como se fosse um framework, de forma a apoiar as empresas a estabelecerem o uso de qualquer aplicação, né, que a gente está vendo que estão sendo desenvolvidas, né, aplicações em cima de aplicações, conjuntos de aplicações, combinações de tecnologias que estão surgindo e, de fato, não vão parar por aí, né? Então, a gente precisa se adaptar a essas mudanças e grande parte dessa confiança que a Deloitte traz por meio, inclusive, de parcerias com a Salesforce, né? Foram citadas várias capacidades dos produtos da Salesforce e a gente tem uma parceria em que a gente estabelece como que a gente cria essa camada de confiança dentro do Einstein, como o Gabriel mencionou anteriormente. Então, a gente consegue expandir esse tema de confiança para qualquer seja o uso da inteligência artificial generativa.
Muito bom. E para a gente concluir, eu passo a palavra aqui novamente para a Emília. Emília, implementar uma ótima política de CRM exige toda essa visão positiva, integração entre os times também, creio que é um desafio, colaboração aí numa empresa, né, dentro da organização. Como que você analisa, então, o papel da inteligência artificial nesse sentido? Tecnologia já está conseguindo fazer isso de forma suave, e eu gostaria que você também deixasse a sua visão de futuro aí sobre esse tema. O que que você espera, Emília? Sim, acho que a inteligência artificial já consegue, nos ajudar bastante a otimizar nosso processo, a fazer sermos mais assertivos na organização de nossas tarefas, principalmente nos desenvolvimentos de nosso sistema. Isso acaba, ajudando, beneficiando muitas equipes e os times e, consequentemente, isso reflete lá nos nossos atendimentos aos nossos clientes, né? Então, a Comgás está investindo bastante conhecimento dos nossos times e de como utilizar essa inovação que pode trazer grandes benefícios para toda a humanidade se for utilizado de modo seguro e com bastante objetividade. Então, a gente realmente aposta muito na IA e temos certeza que ela vai nos ajudar a levar as companhias, a Comgás e outras companhias em outro patamar, que possa atender cada vez melhor os seus clientes. Muito bem, presente e futuro das empresas em busca da construção desse excelente relacionamento com os seus clientes, também com parceiros, com as tecnologias integrando várias áreas do negócio. Nós falamos da força da inteligência artificial generativa e essa força que a IA generativa, então, vem ganhando no cenário dessas relações. Eu agradeço muito aqui a presença da Emília Marques, que você ouviu por último aí, gerente de TI para CRM da Comgás, também o Gustavo Aguiar Franca, gerente de CRM com foco em IA da Deloitte, e esteve conosco igualmente o Gabriel Dornelas, diretor de soluções de engenharia da Salesforce. E também um agradecimento especial a você que acompanhou todo esse papo muito interessante aqui, que certamente a gente poderia estender muito ainda e falar de muito mais temas e assuntos, transformações e disrupções ligados à inteligência artificial generativa aplicada a CRM. Um abraço a você, muito obrigado, um abraço também aos nossos convidados, bom dia a todos, até uma próxima. Tchau. Tchau, bom dia. Bom, muito obrigada. Um ótimo dia a todos.